sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu ainda estou estudando Timóteo. Quantos aqui são amantes da palavra de Deus, que ama a palavra de Deus? Diga amém. Você já leu ela hoje? Você já leu? Já deu um abraço nela? Um beijo nela? A palavra de Deus? Irmão, esses dias eu estava tão apaixonado pela palavra de Deus que eu peguei minha Bíblia e comecei a beijar minha Bíblia. Falei, gente, é muito bom. E eu quero estar falando nessa noite sobre o fundamento que sustenta. O fundamento que sustenta. Amém? Então a gente tem que saber esse fundamento. O que é um fundamento? Fundamento é um alicerce. É o que sustenta o edifício. O que sustenta o edifício aqui, esse prédio aqui, não são as paredes, mas são os alicerces, são os fundamentos que estão aqui. E eu quero dizer, um dos fundamentos, tem vários fundamentos, a oração é um fundamento da igreja, mas eu quero estar falando especificamente desse fundamento que é a palavra de Deus na nossa vida. E eu quero dar assim, quase uma escola dominical. Quantos lembram de escola dominical? Já teve escola dominical? Amém? Então eu quero estudar a palavra, repartir aquilo que o Espírito de Deus falou no meu coração. Isso já tem uns 15 dias que eu estudando essa palavra, e Deus ministrou o meu coração para me estar compartilhando com a igreja essa porção da palavra, que fica lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Mas vamos começar pelo versículo 10. Vamos lá. Quantos encontraram? Diga amém. Está aí? Tem aí? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Se quiser, eu acompanho aqui, porque a gente faz mesmo só numa linguagem. Tem não? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem tens aprendido. Vamos lá. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio. O que faz a gente sábio? Muita faculdade? Aqui está falando, não. Você sabe que as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Vamos lá? Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. É só o Antigo Testamento que é inspirado, ali é proveitoso? O Velho Testamento? Não, a Bíblia diz que é toda escritura. Ela é proveitosa. Por quê? Porque ela é inspirada, ela foi inspirada para Deus. Para quê? Para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir em justiça. Fecha os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos alegramos na Tua casa, de estarmos aqui na Tua presença. Te pedimos que o Espírito de revelação e sabedoria venha sobre nós. Que o Senhor venha ministrar em nossos corações, quebrantando-nos, Senhor, nos direcionando. Nós necessitamos, Senhor, do entendimento. Abre os nossos olhos espirituais, que o nosso coração seja uma terra boa, fértil, preparada, para que essa semente venha, ó Deus, encontre abrigo, e que ela produza 30, 60, 100 por 1, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor bem forte. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu falei para vocês o fundamento. O que é o fundamento? O fundamento é aquele que sustenta tudo, né? Eu quero falar o fundamento que sustenta tudo. Na nossa caminhada aqui, já tem mais de 45 anos, igual Samuel falou, que só aqui temos 20 anos. Nessa região aqui, nós temos mais de 30 anos nessa região aqui. Então, a nossa caminhada nesses 45 anos de ministério, a nossa maior preocupação é pregar a palavra de Deus. É que a gente estuda a palavra de Deus. E que a gente aprenda a palavra de Deus. Nós aqui na comunidade batista, nós temos uma linha de pensamento, uma trilha ali a seguir, que é desenvolver a nossa fé.
é que você desenvolva a sua fé. A Bíblia diz que você tem que desenvolver a sua salvação e a sua fé também. A gente precisa disso. Por isso que a gente nos reunimos aqui. Nós nos reunimos aqui nas casas. Se você ainda não frequenta um grupo de oração, um GO, que a gente usa essa sigla, né? Um GO, um grupo de oração, que é um momento ali nas casas, você procure saber, pastor, eu quero estar participando de um GO, eu quero estar participando, eu quero abrir a minha casa para que faça um GO na minha casa também, um grupo de oração, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, você chama os seus amigos, chama os seus parentes, seus vizinhos, está lá compartilhando. Então, aqui a gente tem esse desejo da gente estar reunindo, né, ali nos encontros. A gente faz encontros na nossa chácara. Se você não sabe, a gente tem uma chácara ali na Rosa dos Ventos, no setor Rosa dos Ventos, e ali a gente faz encontros, retiros ali, batismos, né? A gente tem as nossas conferências, a gente tem a rede de homens, onde nessa rede de homens a gente está ali para fundamentar o caráter, fundamentar a hombridade, que hoje está tão difícil, né, irmãos? Ser homem hoje em dia não está fácil. Então precisa desse alicerce da palavra, precisa dessa ajuda. Então tem a rede de homens, tem a rede de mulheres também, que a gente usa para desenvolver a feminilidade, porque hoje em dia ser feminina se tornou um preconceito. Você ser mulher se tornou um preconceito. Às vezes você tem que ser uma mulher empoderada, você tem que ser uma mulher acima de todos. Não, não é isso, porque você é mulher, você é melhor do que tudo. Não, nós somos iguais. Então aqui você aprende isso aí, na rede de casais, na rede de adolescentes, também a gente tem os adolescentes, as crianças estão aqui na igreja também recebendo, vocês estão aqui ouvindo, mas elas estão ali em cima, nas salinhas, nas salas também, recebendo o quê? Ensino. Todo domingo elas estão ali recebendo uma porção da palavra de Deus. Amém? Para que eles estão ali recebendo a porção da palavra de Deus? Para você, como pai, como mãe, continuar trabalhando na sua casa pelos seus filhos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A igreja, irmãos, presta atenção no que eu estou falando. A igreja é só a cereja do bolo. A igreja é só a cereja do bolo. Porque quem ensina os nossos filhos em casa são os pais. É você que convive, você passa aqui 1 hora, 1h30, 2 horas, no máximo. Porque um pai, uma mãe, ela às vezes não pode colocar uma responsabilidade do ensino das escrituras para a igreja. Mas por isso que os pais, eles têm que ter esse fundamento, eles precisam estar sabendo, ser firme nas escrituras, porque seu filho pode perguntar alguma coisa que ele ouviu lá na sala das crianças, ali no culto das crianças, e você não saber responder, porque você não está fundamentado a sua fé na palavra de Deus, você não tem conhecimento. Então a gente está aqui para ensinar esses fundamentos da palavra de Deus. Então a nossa igreja aqui, ela dá esses fundamentos para que você dê continuidade na caminhada da sua fé, né? A construção, ali a gente dá os fundamentos aqui, mas quem faz a construção é você. Através do seu dia a dia, através do seu devocional, através da sua leitura da palavra, através do seu tempo com Deus, né? E eu creio nesses dias, irmãos, que nós estamos precisando, eu quero colocar mais um sal na sua vida, um pouquinho de sal, né? Porque eu creio assim, cada domingo, cada palavra que você recebe é como se fosse um sal. O que é o sal? O que o sal produz em nós? Sede. O sal produz em nós sede. Sede de quê? De você buscar mais a Deus. De você buscar a palavra de Deus. Você não pode sentar aqui e dizer, poxa vida, eu recebi a palavra de Deus, amei, e continuar do mesmo jeito. Não, esse não é o alvo. Você está aqui recebendo sal, para você dizer, poxa vida, eu quero mais de Deus, eu estou com mais sede, eu quero aprender mais de Deus. Amém? Isso é sal. E a minha intenção hoje, na sua vida, é colocar mais sal na sua língua, para que você se desperte, amém? Para que você tenha sede de Deus, que você tenha desejo pelas coisas de Deus. A vida cristã não é só você frequentar o culto, não é só você entregar o seu dízimo. Irmãos, tem pessoas que estão desviadas e ainda entregam dízimo. Você sabia? Que ele sabe que isso não pertence a ele. Ele está longe da palavra de Deus, mas ele sabe, vida cristã não tem nada a ver com isso.
de você ser uma pessoa boa, de você ter um coração bom. Isso não é vida cristã, isso não é ser uma pessoa caridosa. Ah, vamos fazer muitas cestas por causa disso e tal. Não, mas vida cristã é você ter o quê? Uma fidelidade, ser firme, firme com Deus e descobrir a realidade de conhecer Cristo. Você, o que é vida cristã? É você conhecer Jesus na sua vida. Isso é vida cristã. Isso é você conhecer a Cristo de verdade. Você vai conhecer a Cristo de verdade. E eu quero estar compartilhando com vocês, né, desses fundamentos importantes. Porque um bom engenheiro, um bom, vamos dizer assim, pedreiro, construtor, mestre de obra, ele não considera uma só coisa importante. Quero dizer assim, por exemplo, quando você vai fazer uma construção, o pedreiro, ele só pede para você areia? Não, põe muita areia aí que eu vou construir a sua casa. É isso? Não. Mas ele te pede o quê? Pedra, cimento, ele te pede ferro, que é algo importante para você alicerçar uma casa, levantar uma casa. Por que acontece isso? Porque são todas essas coisas, é a areia, o ferro, tudo, são essas coisas que vão construir o alicerce da sua casa. Está entendendo? São tudo, é um conjunto. Então, isso é algo muito importante para a gente entender. Qual é o fundamento que tem me sustentado? O fundamento que tem sustentado tudo na sua vida. Qual é esse fundamento? Eu quero te fazer essa pergunta hoje, para você ser uma pessoa sincera. O que está sustentando a sua fé até hoje? Para pensar nisso. Para pensar, o que está sustentando a minha fé até hoje? Quando tudo começa a roer na sua vida, quando tudo na sua vida, ao redor da sua vida, começa a desmoronar, o que sustenta a sua fé? Pensa nisso aí, quando o dia mau chega, que a Bíblia diz que o dia mau chega, o dia mau vai chegar. Quando esse dia mau chega, e você às vezes pensa em desistir, o que a sua fé está fundamentada? Porque quando chega o dia mau, a gente fala, não adianta, acho que não está resolvendo eu orar, não está resolvendo eu ir na igreja, não está resolvendo eu fazer nada. O que te sustenta? Quando você passa por uma perda, quando você passa por um luto na sua vida, bate na sua porta, porque uma perda vem, mais cedo ou mais tarde, mais dia ou menos dia, vai vir às vezes um luto, né, que você tem às vezes que enfrentar uma dor inimaginável, que é a dor da perda, a dor do luto, e você fica assim, sem saber o que fazer essa dor. O que sustenta a sua fé? O que te sustenta? Quando o desemprego chega, quando você tem ali o desemprego, alguém fala, você não vai trabalhar mais, você está despedido, e a realidade financeira chega lá na porta da sua casa, e as dívidas começam a chegar, e você não tem condição nem de respirar, tudo desmorona na sua vida, você só vê o boleto chegando, o cartão chegando, e você não vê saída. O que sustenta a sua fé nesse momento? O que te dá força para você prosseguir nesse momento? Irmão, se a sua resposta não for, pastora, o que me sustenta na minha fé é a palavra de Deus. Se você não teve essa resposta, algo de errado está acontecendo na sua vida. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Talvez você pense assim, não, o que está sustentando a minha fé é a oração dali. O que está me sustentando a minha fé, então algo de errado está na sua vida. Porque o que te sustenta na fé, quando você passar por isso tudo, é essa palavra de Deus que vai te sustentar, meu irmão. Não tem nada, por isso que muita gente desmorona, porque ela não está baseado nisso aqui. Não está fundamentado na palavra de Deus. E você precisa de estar fundamentado, porque essa palavra de Deus, ela é a sua âncora, ela é o seu sustento, ela que segura a sua fé. Não é uma profecia, não é um eis-me aqui, não é uma revelação, ali uma revelação profética. Eu não sou contra isso, mas não é isso que te sustenta.
Não é isso que vai te continuar, porque nada substitui a palavra de Deus. Nada. Ainda que às vezes você, quando ouve alguém uma palavra ali profética, você lembra das promessas de Deus na sua vida. Às vezes você ouve uma palavra minha, aqui do pastor, ou a palavra de alguém. Não é essa palavra, a minha palavra. Não é uma canção lá da Cassiane, que você ouve, que te sustenta, que sustenta a minha fé. Mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é que me responde os meus anseios. Isso aí é a resposta certa. Porque presta atenção, meu irmão, quando você ora, mas pastor, eu estou orando. Presta atenção, irmão, quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Você está entendendo? Às vezes você só fica falando, é uma via de mão única. É só você falando com Deus, falando com Deus, falando com Deus. E você não para ouvir o que Deus tem que falar para você. Por isso sua fé às vezes está titubeando. Você está duvidando. Você está capingando. Então, se sua fé não está sustentada na palavra de Deus, algo está errado. Se sua fé está fundamentada nas emoções, algo está errado. Se sua fé está fundamentada nas filosofias dos homens, algo está errado. Por isso eu não almejo, irmãos, uma igreja grande ali por fora, igreja conhecida por fora, mas eu almejo uma igreja grande por dentro. Amém? Fundamentada por dentro, essa igreja. Só assim, só dessa maneira que Cristo brilha em nós. Só dessa maneira. Por isso nós lemos aqui essa carta de Paulo ao seu discípulo amado Timóteo. Que Timóteo foi um jovem pastor. Aqui que a Bíblia descreve Timóteo como um doente. Timóteo, irmãos, era um improvável, era como eu, era como você, um improvável. Ele nem saúde ele tinha. E eu vejo aqui nessa segunda carta de Paulo que escreve a Timóteo, eu creio, irmãos, que essa carta foi uma das mais emocionantes que eu já li. Das mais emocionantes, que eu vejo isso aqui, que essa carta, ela é rica em cuidados. Ali Paulo está cuidando daquele jovem, está cuidando, está pastoreando aquele jovem, ele está ali conduzindo Timóteo a manter firme na sua fé, para que ele não venha desistir. Ele disse: olha, vai ter dia mau, tem homens maus, tem tempo ruim, está falando para ele o tempo todo, mantenha, olha Timóteo, mantenha, mesmo que as pessoas te abandonem, mesmo que as pessoas te deixem, mantenha firme no seu pastoreio, amém? Mantenha firme. Ele está dizendo assim, o tempo todo ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu não quero que você se perca. Ele está falando o tempo todo. Essa carta, ela é cheia de vida, irmãos. Ela é cheia de conselhos. Ela é cheia de fundamentos. Essa carta de Timóteo. E essa foi uma das mensagens que mais me tocou ali, para me refletir, né, da importância de quando Paulo escreve para Timóteo e diz assim: venha me encontrar antes do deserto. Você já leu essa parte? Que ele fala, eu fiquei assim pensando. Falei: Senhor, venha me encontrar antes do deserto. Paulo aqui está falando, sabe o que é? Da necessidade que ele tinha de ter pessoas perto dele. Pessoas perto dele. Venha ter comigo no inverno. Aqui Paulo está falando de fundamentos que ele precisava ter. Paulo estava escrevendo à igreja que Timóteo pastoreava. Mas eu fico vendo hoje, a nossa igreja hoje, há mais de 2000 anos, eu fico vendo que quando você lê essa carta de Timóteo, que está aqui diante dos teus olhos aqui hoje, na verdade, essa carta também, ela foi escrita para todos nós hoje. Amém?
Quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele estava pensando também, olha, a catedral, a comunidade batista cristã, em 2024 vai estar falando isso aqui também, vai estar falando dessa carta. Então eu fico vendo, irmãos, aqui a convicção, no versículo 14, aqui a gente vê, ele diz, tu porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, ou você já aprendeu, você está inteirado disso, sabendo de que quem tens aprendido. Então ele diz assim, olha, você tem que acreditar firmemente, você tem que ter essa convicção no que você aprendeu. E se você ler essa carta aqui que Paulo diz para Timóteo, ele fala assim, Paulo, ou melhor, Timóteo, ele diz aqui, e que desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que pode te fazer-te sábio para a salvação, que pela fé que há em Cristo Jesus. Ele diz aqui, olha, você já tem, Timóteo, você já aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, Eunice, Lloyd, você já aprendeu. Olha, elas se converteram, irmãos, essas mulheres se converteram ao judaísmo muito cedo. A Bíblia diz que elas já tinham aqui, quando a gente vê esse ensinamento, elas já tinham as escrituras nas mãos. A sua mãe e a sua avó já tinham as escrituras nas mãos. E que escritura que era essa, pastora? O Velho Testamento, o Antigo Testamento, era o que eles tinham, porque o Novo Testamento só veio depois. Está entendendo? Nesse tempo era só o Antigo Testamento. Então, é o que Paulo está dizendo para Timóteo, aqui no versículo 16. Ele diz aqui, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. Aqui ele está dizendo que se você ler a Bíblia, você vai perceber, você vai tomar tempo de quanto que você precisa de salvação. Você vai entender o quanto que você precisa ser salvo. E ele está dizendo aqui, que interessante, que Paulo está falando aqui para Timóteo, dizendo, Timóteo, o Velho Testamento aqui, as escrituras que você leu, ela está apontando para Cristo. É o que ele diz aqui, olha. Sabe, pela fé que há em Cristo Jesus. Quantos estão me entendendo, irmão? Capta aqui, você está entendendo? Deixa o Espírito de Deus falar no seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo aprofundar. Saia do raso. Eu creio que aqui a maioria aqui é crente de 200 anos. Vou falar logo um exagero. Mas tem muitas pessoas aqui que têm 200 anos na igreja, mas é menino na fé, não entende o que eu estou falando. Por quê? Porque ele não tem conhecimento da salvação, ele não tem conhecimento de que Deus está te levando a Cristo Jesus. Está apontando e está dizendo aqui, Timóteo, as escrituras estão apontando para Cristo. Então não existe esse negócio de dizer, pastor, isso aqui é do Novo Testamento. Não, isso aqui é do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Irmão, não existe. A Bíblia diz aqui no versículo 18 que toda escritura, toda. Pastor, a gente vai aplicar então hoje, que está escrito lá no Números, Deuteronômio, lá nós precisamos entender lá as leis, né, as leis de Deus, lá os mandamentos. A gente vai precisar o quê? De saber lá das leis sanitárias, direitinho, quando o povo estava lá no deserto, que precisava de ter, quais são as leis que regiam aquela nação. A gente precisa disso? Não. Aqui está falando mais todas essas coisas. Quando você lê lá Levítico, quando você lê Números lá, elas trazem ensinamento para a gente. Ela traz um ensinamento. Nem todas são doutrina, mas traz ensinamento. Mas toda a palavra, ela é ensino para nós. Ela é ensino. Ela está ensinando. Mas a Bíblia diz que também ela nos repreende. Ela também nos repreende. Quantas vezes, irmãos, você vai lá no Antigo Testamento, vai lá ler o Salmo, ou vai ler a história de Davi, vai ler a história de alguém, e você se sente repreendido naquela palavra. Está lá no Antigo Testamento. Mas você se sente repreendido. Por quê? Porque é toda a palavra. É toda, Deus fala em toda a palavra, porque ela é apta o quê? A gente tem que aplicar essa verdade aqui, aplicar na nossa vida, para nos ensinar. Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos repreende.
Aí você fica pensando, pastora, mas como é que pode, né? Eu lendo a palavra lá no Antigo Testamento e Deus repreendendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que é para correção. Ela é para instrução em toda justiça. Para quê? Para que o homem de Deus esteja preparado para toda boa obra. Quantos aqui são homens e mulheres de Deus? Diga amém. Então você tem que ler a Escritura para que você seja preparado para toda boa obra. Significa que você está sendo preparado para tudo que você fizer. No seu trabalho, você está sendo preparado para ser um bom pai de família, uma boa esposa, um bom filho. Você está sendo preparado para ser um bom empregado, um bom chefe, um bom patrão. Você está sendo preparado para que você vê para a sociedade. Você está sendo preparado para você estar ancorado nisso aí, porque como foi que a igreja foi perdendo, que a igreja está sempre perdendo o poder dessa palavra. A igreja hoje em dia, ela está perdendo essa essência. Por que ela foi perdendo a essência? Porque ela foi se distanciando da palavra de Deus. Foi se distanciando. Hoje, irmãos, ao invés de você ler a palavra de Deus, para Deus te inspirar, para Deus falar com você, você acha muito melhor colocar uma pregação para você ouvir. Não é? Verdade. Ah, não vou ler a palavra, não, vou ouvir uma palavra. Tá bom. Nossa, eu ouvi uma palavra hoje tremenda, mas você leu a palavra? Deus falou com você na palavra? Você teve esse contato com a palavra? E esse distanciamento, esse distanciamento vai esfriando. É igual o casamento, se você não se aproxima, se você não está junto, vai se distanciando, vai esfriando. Assim também é a nossa fé. Se você não se relaciona com Deus, se você não tem contato com a palavra de Deus, se você não tem contato com as Escrituras, vai esfriando a sua fé. Você não vai ter contato com o Criador, com o autor da palavra de Deus. Você não conhece. Você conhece às vezes a palavra, mas você não tem um contato. Você precisa ter esse contato. Então, eu vejo que a gente olha ali a igreja de Atos dos Apóstolos, a base da igreja de Atos dos Apóstolos foi o que? A fé. Irmãos, aqueles irmãos, eles morriam por causa de Cristo. Eles morriam por causa da palavra de Deus. E a Bíblia diz que era aí que eles iam crescendo, aí que o evangelho avançava. Quanto mais eles se aproximavam, mais eles eram xingalhados, torturados. Hoje em dia a gente não é, irmão. A gente não é axingalhada, a gente até diz, nossa, é legal, muito legal ser crente. Você não recebe você não tem nenhuma perseguição por conta da sua fé. Você está preocupado com perseguição, se o irmão está te perseguindo, se o seu patrão está te perseguindo, e daí? Quero você ser perseguido pela sua fé. E ninguém aqui está perseguido pela sua fé. Irmão, você tem a Bíblia. Tem gente que está sedenta, querendo um pedacinho dessa Bíblia. E você tem ela lá na cabeceira da sua cama, na sua estante, seja lá o que for. Você tem 2, 3, 1000, sei lá quantas traduções. E você nem olha para ela. Nem valoriza ela. Aqui em Atos, eles estavam ali. A Bíblia diz que aqueles discípulos, aqueles 12 apóstolos, eles foram espalhados pelas nações para pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que eles foram martirizados, morreram de uma forma terrível. Quando eu começo a ver a vida dos cristãos, irmãos, eu falo assim, eu não sou crente. Aí eu falo, nem mereço o céu. Quer dizer, ninguém merece, mas sabe o que é? Não faço nada. Por isso que eu posso estar passando, irmão, pelo problema que for na minha vida. Se eu puder subir aqui nesse púlpito e falar dessa palavra aqui, eu estou fazendo pouco. Tem gente que por qualquer coisinha, ele não vem nem na igreja mais. Muito menos pregar a palavra. Ai, estou passando por essa luta, eu não vou pregar não. Estou com luta. Irmão, se soubesse as lutas que eu passo na minha vida, você fala, o que você está fazendo aí, pastora? Mas sabe por quê? Porque a minha fé, ela não está fundamentada nas minhas emoções, naquilo que eu passo, naquilo que eu vivo. A minha fé está fundamentada em Cristo. Na palavra de Deus, porque é ela que é o meu sustento. Ela que me alimenta, ela que me dá força. Amém?
E é isso, irmãos, que a gente tem que entender. Irmãos, hoje eu fico vendo que nações inteiras continua a sua fé, sabe por quê? Porque um dos 12 apóstolos pegou o seu barco, saiu em direção àquela nação, saiu ali em direção ali, por quê? Porque ele ouviu o Espírito Santo de Deus, que eles precisavam sair de Jerusalém, da Judéia e de Samaria, e que eles tinham que ir aos confins da terra, e eles tinham que pregar o Evangelho, para que esse Evangelho alastrasse em todos e avançasse em todos os lugares. Foi por isso que nós estamos pregando a palavra hoje. Mas quanta gente, às vezes a gente olha em Atos dos Apóstolos, né? Eles tinham o quê? Um fundamento. Eles tinham a doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo está ensinando para o Timóteo, toda a escritura, ela é útil para a sua vida. Toda a escritura ela é útil, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, tudo. Aí chega ali o Evangelho, ali as cartas paulinas, chega ali os livros o livro de Apocalipse, toda escritura ela é inspirada por Deus. Mas pastora, será que a escritura é verdadeira? Tem gente que fica questionando. Eu já vi até crente falar, não sei. Eu não creio tanto na palavra de Deus. Eu quero responder, irmão. O que prova que isso aqui é a palavra de Deus? Que a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia não é obra de homem. A Bíblia, a palavra de Deus, você tem que entender que ela foi fundamentada. Ela tem uma base para sustento da sua fé, para você continuar a esperança. Irmãos, a igreja hoje está se distanciando da palavra de Deus. Eu fico vendo quando a gente lê em Atos dos Apóstolos, que eu falo para vocês aqui, acabei de falar, nós encontramos uma igreja que cuidava dos outros, nós encontramos uma igreja que se dedicava à oração, nós encontramos uma igreja que se dedicava à palavra de Deus, nós encontramos uma igreja que se dedicava à comunhão, a congregar, que se dedicava ao partir do pão. Essa era a igreja de Atos dos Apóstolos. Não vou ler agora com você, mas você pode ler lá em Atos capítulo 2, versículo 42, depois para você ler, fica essa tarefinha para você ler Atos dos Apóstolos. E então, aqui a igreja primitiva, ela estava ali dedicada a aprender o que os apóstolos estavam ensinando. Irmãos, vocês estão se dedicando àquilo que nós estamos ensinando pela palavra de Deus no seu dia a dia? Você está se dedicando na comunhão, no compartilhar, ali no partir desse pão, ou você só pega esse pão, guarda para você? Só você? Você tem cuidado das necessidades dos outros também? Você tem se dedicado à oração? A igreja primitiva, ela tinha essa força. A igreja primitiva, ela tinha esse poder. Mas aconteceu que ao passar dos anos, foi se distanciando. Aquela prática que eles tinham foi parando, né? E aquilo às vezes que a gente vê na igreja católica, que às vezes a gente vê das velas, né? Tem gente que fala, por que as velas, pastora? Quando você vê lá na igreja, eu já fui católica, quantos aqui já foram católicos? Quantos aqui ainda é católico? Não tem nenhum católico? Pois é, mas eu já fui católica, e tinha as velas lá. Aí a gente não tem entendimento, por que essas velas? Por que essas velas estão fazendo aqui? Sabe por que as pessoas, na era ali da perseguição, quando a igreja estava perseguida, elas se reuniam com os irmãos na comunhão, no partir do pão, nas cavernas, nas grutas, e lá era escuro, e para isso eles precisavam de quê? De velas, eles precisavam de fogo. E aquilo ali, eles iluminavam ali, aquela igreja estava ali por causa de quê? Da perseguição. Porque era o estilo de vida que eles tinham, é uma vida em comunidade. Essa era a tradição. Mas aquela igreja, com o passar do tempo, ela foi se afastando. Quando ela sofreu a perseguição, ela era forte. Quando ela parou de sofrer perseguição, aí veio os problemas. Tanto que a gente vê o quê, irmão? Quando o inimigo está muito forte, você se alia com ele. O que aconteceu? Vou falar um pouquinho aqui, tipo escolinha dominical para vocês, né? A igreja, ela se afastou
Porque depois da perseguição, aí chegou o quê? Chegou um imperador chamado Constantino, lá no ano 315, 317, chega lá, né, segundo dizem, né, os historiadores, dizem que ele teve, né, ali se converteu ao cristianismo. Depois dele estar numa das suas cruzadas lá, ele teve uma visão da cruz de Cristo, e ele se converteu, ou se convenceu, né? Por quê? Porque ele percebeu que o cristianismo estava avançando. Os cristãos estavam avançando demais, e não tinha como parar, não tinha como barrar. Aí o que ele falou? Olha, vamos fazer o seguinte, os cristãos estavam tendo muita ação, estavam tendo muito poder, então vamos aliar. Então era aquela igreja católica, chama universal. O que a palavra católica significa? Universal, igreja universal. Só que ela tornou o quê? Igreja católica romana. Ela passou a ser igreja católica romana, com a intenção de quê? De não ter mais perseguição na vida dos cristãos. De não ter mais. Aí o que eles falaram? Não, vamos construir grandes catedrais. Vocês não precisam mais se reunir nas casas, vocês não precisam mais se reunir nos partir do pão, vocês não precisam mais de ter essa comunhão que vocês têm, não. Vamos lá, os crentes vão tudo para lá, fica todo mundo lá. Antes, eles compartilhavam a palavra oralmente, um falando a palavra para o outro, pregando a palavra um para o outro. E alguns que eram escribas, né, eles passavam, né, os manuscritos, ali passavam escrevendo para os seus filhos, aquilo que das escrituras. Aí, a partir daquele dia que falou, não, vocês não precisam mais, vamos fazer o seguinte, vocês não precisam mais de traduzir para os seus filhos essa palavra, não precisa mais de falar oralmente, nós vamos falar no latim. Outra coisa, vocês não precisam também mais de vocês ficarem pregando a palavra, todo mundo, vai ter só um sacerdote, que é o Papa. Você viu como é que é a astúcia do inimigo? Então, uma das coisas que eu vejo que perpetuou, irmãos, eu escutei isso na minha infância, isso não é de agora não, eu escutei isso na minha infância, eu escutava isso dos meus avós, escutava, quando a gente começou a ser crente, né, converter a palavra de Deus, vocês falavam assim, esse negócio de ler Bíblia deixa a gente doido, todo mundo que lê a Bíblia fica doido, fica louco. Quantos já ouviram isso? Você está entendendo? Vem desse tempo. Você não pode ler a Bíblia, não. Sabe por quê que eles fizeram isso? Você não pode ler, não. Você vai ficar doido. Você vai ficar doido. Aí eu não quero ficar doido. Aí o doido que pensa que não é doido, fala, eu não quero ficar doido, porque eu vou ficar mais doido. Né? Porque todo doido acha que não é doido. Não é verdade? Eu não sou doido, não. Aí tem gente, eu não sou doido, doido é você. Não, eu sei que é doido, né? Aí todo mundo fica nessa doideira toda, pensando que é doido. Eu não vou querer ficar doido, então não lê a escritura, não lê a palavra. Com medo, por que eles fizeram isso? Com medo das pessoas terem acesso às escrituras, porque é só as escrituras que libertam. Olha para você ver como é que é a coisa. E toda vez que o cristianismo se afasta desse fundamento aqui, da palavra de Deus, e começa a se fundamentar em decretos de homens, começa ali a estabelecer em dogmas de homens, ela se afasta de Deus. Irmãos, hoje o que a gente vê é tanto pastor, tanto líder carismático. Irmãos, eu fui num lugar, eu vi num lugar assim, numa igreja, aqui em Goiânia mesmo, há um tempo atrás, eu vi uma igreja assim, que o pessoal sentado tudo na roda assim, e o pastor pregando, e as pessoas assim, chorando, carisma. Irmão, um pastor que arranca lágrimas dos seus olhos, não quer dizer, tem o Espírito Santo. Amém, se tiver, e arrancar lágrimas dos seus olhos, aleluia, mas isso não é tudo. O que fundamenta é caráter. É o caráter. Aí eu fico vendo ali, ele pregava, olha, pode ser, irmão, a gente pode ter um carisma muito grande, a gente pode ter uma influência, uma boa música, eu posso colocar o Vitão botando aqui, uma
musiquinha melosa, gostosa, maravilhosa, e eu pregando aqui, e você sendo tocada, suas emoções sendo tocadas aqui, ali pregar, tem um telão de LED passando aqui, maravilhoso, passando a pregação, passando ali tantas imagens para você, que eu gosto demais, e a gente vai ter também, Pai, mas que palavras que vai arrancar lágrimas de você. Posso contar uma história que vai tocar seu coração. Posso fazer isso? Seus sentimentos. Mas você vai sair daqui, sabe como? Já a palavra foi tão boa. Como Deus afagou as minhas emoções. E você sai do culto aqui como se você tivesse saindo de uma experiência, de uma imersão de um coach. Não sou contra os coach, não. Mas tem essa coisa. Tem gente que é assim, sai em êxtase. Sai lá, subindo na sua. Mas se tudo isso não for fundamentado no firme fundamento, que é a palavra de Deus, não passa de obra de homem. Não passa de obra de homem. A nossa sociedade hoje, irmão, ela tá agarrada, sabe o que é emoção. Crente emocional. Egocentrismo. Esses dias o Messias pregou uma palavra aqui na rede de jovens, e eu fui muito edificado na palavra dele. E ele falou, o tema da palavra foi Evangelho. Eu lembro. Evangelho. Tem que ser o eu. É o Evangelho. E nós estamos sendo conquistados, às vezes, por pessoas que falam muito bem, que mostram a sua identidade. Olha, você é filho amado de Deus, você é poderoso, né? Olha, vocês vão longe, você vai longe, meu irmão, você vai longe, viu, irmão? Olha, você é o máximo, olha, você é incrível, mas tudo baseado no eu. Tudo baseado no eu. Mas a igreja verdadeira, ela só resiste quando ela é fundamentada nas Escrituras. Quantos podem dizer amém? Amém? Então a gente tem assim, irmão, quando eu vou preparar uma palavra aqui para ministrar na vida de vocês, no coração de vocês, uma das coisas que eu fico, que eu zelo, que eu prezo, eu entro dentro do meu quarto, ou eu fico lá na minha sala, lá na frente, eu vou lá, eu falo, eu sei o que o Espírito Santo, eu preciso saber o que o Espírito Santo quer falar através de mim. Eu preciso saber. Eu não posso chegar aqui mecânico. Eu não posso chegar aqui e mexer com as suas emoções. Então eu construo essa palavra aqui debaixo que de um testemunho, debaixo que de absorver uma mensagem, e essa mensagem aqui tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Essa mensagem ela não pode estar fundamentada para você ter uma lágrima ali momentânea, ou um desejo momentâneo, não, porque senão você sai daqui e perde o melhor de Deus da sua vida. Você perde o melhor de Deus da sua vida, se você estiver aqui. No ano de 1500, na Reforma Protestante, quando Lutero se levantou, protestando, falando que a Bíblia ela não era um privilégio só para um homem, mas a Bíblia ela tinha que estar nas mãos do povo, nas mãos do povo. E Lutero, ele imprime a Bíblia, e ele começa a falar algo muito importante. Presta atenção que eu vou falar para você. Deixa o Espírito de Deus revelar, deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Ele diz assim, ele fala algo muito importante, sabe de quê? A respeito da palavra, fala da autoridade que essa palavra tem. Essa palavra, ela tem uma autoridade, ela tem um poder. Por isso que ele diz assim, olha, vocês têm que ler a palavra, vocês têm que construir a sua vida baseada na Bíblia. Baseado na palavra de Deus. Às vezes você fala assim, às vezes as pessoas falam assim, mas não está escrito isso na Bíblia. Onde é que está escrito isso na Bíblia? A gente precisa, o importante é ler. Ler a palavra, porque aí você não cai no engano. Você não cai na mentira.
Irmãos, presta atenção, a igreja de Jesus Cristo, a igreja não exclui ninguém. Presta atenção. Por isso que não precisa de igreja inclusiva. Não precisa, isso é um engano de Satanás. A igreja de Jesus Cristo, ela não exclui ninguém, ela não exclui o homossexual, ela não exclui o pervertido, ela não exclui o pecador, ela não exclui. A Bíblia aqui, a palavra de Deus, a igreja, ela não rejeita ninguém, ninguém. Sabe por quê? Porque essa palavra aqui, essa palavra, quando ele começar a ler as Escrituras, essa palavra vai começar a convencer ele, essa palavra vai começar a se ministrar na vida dele, e vai falar com ele, e ele vai ter uma transformação. Amém? Por isso não precisa, aquela igreja é inclusiva, não existe, isso é balela do capeta. Não tem nenhuma igreja que exclui ninguém. A gente não precisa convencer os outros, porque uma mudança não vem pelo falar, mas uma mudança ela vem pelo fundamento, ela tem um fundamento. Por isso eu não posso ter medo de pregar a palavra de Deus, seja lá quem for, não posso ter medo de pregar. A gente precisa ter esse conhecimento. A Bíblia diz que os dias serão maus, aqui em Timóteo diz que os dias serão maus, mas contra a palavra, irmãos, não tem poder, amém? Os dias podem, as doutrinas que vão, às vezes, contra a palavra de Deus, vão vir doutrinas. A Bíblia diz que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos, se possível. Então quer dizer, não é possível, porque os escolhidos vão estar o quê? Fundamentados na palavra de Deus. Aí não tem jeito dele ser enganado, não tem jeito dele ser excluído, ele não vai ser contaminado. A Bíblia diz, quando da igreja, na Idade Média, quando teve um tempo que Deus parou de falar com o homem. Então, às vezes tem Bíblias que tem 4 páginas brancas que falam sobre uns 400 anos, a Idade Média ali. Mas quando as pessoas começaram a se voltar para as Escrituras, se voltar a ler, houve um problema ali. Por quê? Porque eles começaram a ler a palavra de Deus, e ao invés deles lerem a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, o que eles começaram a fazer? A discutir teologia. Discutir teologia. Discussões. Aquilo que deveria ser uma vida prática para os cristãos, se tornou uma teologia morta. Isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não aceito, isso aqui não sei o que, igual hoje, irmão. Não, isso aqui é o calvinismo, isso aqui é o luteranismo, isso aqui é não sei o que, e não sei o que. Teologia morta. Ao invés de praticar a palavra, fica aí, teologia. Tudo que o inimigo quer é não ver você fundamentado na Bíblia. Tudo que o inimigo quer, irmão. Então você tem que viver essa prática, praticar a palavra de Deus na sua vida. Quantos aqui vão começar a praticar a palavra de Deus na sua vida? Não só ler, mas praticar. Não é você ficar discutindo, mas por quê? Esses dias eu estava vendo uma discussão, irmão. Por que Eliseu, ele mandou matar aquele menino que chamou ele de careca? E daí, irmão, se o menino chamou de careca, tem um motivo. Aí você fica fundamentado nisso aí. Fundamentado nessas coisinhas pequenas, ao invés de se aproximar, de se aprofundar, acaba o quê? Caindo em heresia. É muita letra e pouca prática. Tem muita gente assim. Então, não é coisa nem outra. A palavra de Deus, ela tem um equilíbrio, ela é um fundamento, é fundamentado. Então, irmãos, a gente não precisa de ficar preocupado com essas coisas, de ficar com teologia. Vamos ter uma teologia prática, vamos praticar a palavra de Deus a partir de agora, amém? E Deus, ele vai restaurar esse fundamento, ele colocou essa Bíblia aqui nas suas mãos, com um fundamento, mas além da palavra de Deus, da Bíblia, ele colocou o Espírito dele em você, o Espírito Santo, além da palavra, o Espírito Santo, houve um derramar do Espírito Santo. Irmão, se eu fosse falar das coisas aqui, eu vou pular muita coisa, porque o tempo não permite, mas é tanta coisa que a gente fica vendo entre os irmãos, fica ali,
preocupado com uma igreja que tem isso, que tem aquilo. Irmão, não interessa. Eu não importo se você tiver um reteté aqui, se você der um glória a Deus bem alto, aleluia, e dizer é verdade, Deus, bom Senhor. Não importa, tudo com ordem. Amém? Tudo com ordem. Você ter uma palavra profética, ter uma profecia e esperar o tempo, na hora certa de você falar. Deus está me falando, eis que te digo, meu servo e tal. Mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus, e chega alguém lá e fala, eis que te digo, minha serva, que você está falando é verdade. Deus está falando, combatendo com ele mesmo, está entendendo como é que é? Então tudo com ordem. Então a gente precisa entender os fundamentos da palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela é inspirada. Aqui não é apenas um livro antigo, irmãos, não é um livro antigo, mas ela é a voz do Criador. Ela é a voz de Deus falando diretamente para o seu povo. Quantos povo de Deus? Quanto é povo de Deus aqui? Diga amém. Dê um forte aplauso a Jesus, amém? Aleluia, você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus, é o Criador te falando, é o manual. Aleluia, irmãos, estou finalizando aqui. Eu fico vendo que a Bíblia é uma coisa assim tremenda. Você sabia que a Bíblia tem 40 autores diferentes? Falei que era mais ou menos uma escolinha dominical. 5 minutinhos me dá aqui. Ela foi escrita em 3 continentes. 3 continentes, 40 autores, 3 continentes. Ao longo de 1.500 anos. Imagina, 1.500 anos. Essa Bíblia aqui, para chegar na sua mão, do jeitinho que está aqui, não era assim, desse escritinho assim, 1.500 anos, para juntar tudo. Ela ficou 1.500 anos sendo escrita por 40 autores diferentes, em 3 continentes diferentes. Olha a profundidade, a preciosidade que é isso aqui. Que tesouro que você tem nas suas mãos. Olha bem, escuta isso. E essa palavra de Deus aqui, a Bíblia, ela apresenta uma unidade extraordinária na sua mensagem. Nada contradiz, nada. Ela tem uma unidade aqui, a mensagem dela é impossível, irmão. Pensa bem, 1.500 anos, ninguém vive 1.500 anos. Mas esses 1.500 anos, esses 40 autores, eles escreveram sem se conhecerem, sem terem internet, não tinha nada, eles escreveram. E tudo encaixou. Tudo certinho. Isso é algo impossível, irmão, naturalmente, humanamente falando. Sem o autor dela, sem a orientação de Deus, isso é impossível. Por isso que nós temos muitos, entender os temas que tem na palavra de Deus. Há temas complexos de salvação. Aqui fala sobre salvação, aqui fala sobre a criação, aqui fala sobre o juízo, aqui fala sobre redenção, aqui fala, tudo aqui, tudo converge para o mesmo ponto, nenhuma contradição. Você lê um livro de um autor, do outro e do outro, às vezes você vê ali uma pequena diferença de linguagem, simplesmente. Agora eu fico vendo, por exemplo, a gente pega lá um livro do Luciano Subirá, um livro do Reinhard Bonk, ou qualquer livro, por mais perfeito que ele seja, ainda tem uma contradição, porque é do homem, é coisa do homem, foi escrita por homem, mas aqui não, foi colocado em um só aqui, tudo aqui não tem confusão. Não tem confusão, não tem nada, nenhuma contradição. Às vezes pode trazer um desconforto na gente. Traz um desconforto, né? Mas nenhuma. Tudo aqui está relacionado à doutrina da fé, tudo aqui está relacionado à salvação, à redenção. Até a ciência, irmão. A ciência hoje, a história já comprova. Lá em Isaías 40, 22, teve tempo na época da Idade Média, teve pessoas que eram enforcadas, que era queimado vivo, sabe por quê? Porque falava que a terra era plana. E toda a vida nas escrituras aqui em Isaías capítulo 40, versículo 22, toda a vida fala da redondeza da terra. Já estava escrito. E até hoje tem gente que acha que a terra é plana. A Bíblia está falando que a terra é plana. Ou redonda, quer dizer.
Não é plana, é redonda. A Bíblia é redonda. Diga assim, a Bíblia não, a terra é redonda. A terra não é plana. A terra é redonda. O globo, a terra é redonda, não é plana. Isaías está falando aqui, lá em Salmos 8:8 fala sobre as correntes marítimas. Hoje tem gente, a gente fala muito sobre, olha, se estamos cuidado com as correntes marítimas. Já a Bíblia já fala lá no Salmo 8. Irmão, é tanta coisa. A Bíblia fala sobre a existência, eu estou estudando sobre a existência dos povos hetitas. Até anotei aqui, ó. A arqueologia foi confirmado que realmente eles existem. A Bíblia ela é confiável, irmão. Ela tem um privilégio. Irmãos, Deus me deu o privilégio de ir a Israel 2 vezes. E eu fui nas montanhas de Qumran. Entra lá na internet, você vê o que é. É um deserto lascado, irmão, um calor terrível. E lá é cheio de gruta, ela é cheia de cavernas. E conta que um pastor, lá quando o guia está falando com a gente, ele falou assim, olha, aqui tem aquelas cadeias, as montanhas assim, as montanhas, e ali tem cheio de buracos. E o guia falou assim, olha, teve um jovem pastor que uma ovelha perdida. A ovelha perdeu, e aí ele começou a procurar nessa montanha a sua ovelha. E para ele entender, ele jogava uma pedra dentro ali da gruta ou do buraco, ele jogava a pedra. Então, quer dizer, quando jogava a pedra, pedra como pedra, dava um som. E aí, quando ele jogou uma pedra, veio um som diferente. E ele não entendeu. Ah, mas o que é isso? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Aí, de novo, ele jogou de novo. Falou, não, isso não é pedra. E jogou outra e não. Aí, ele desceu para ver. Sabe o que ele descobriu lá? Isso foi em 1947. Olha, presta atenção. Em 1947, ele, quando abriu ali aquele jovem pastor, ele encontrou dentro vasos enormes. No museu de Israel, você vê esses vasos, porque no Museu de Israel tudo é réplica, não tem nada original. Aí tem como é esse vaso de barro, e dentro dele estava todos os manuscritos do Mar Morto, toda a Bíblia lá dentro, toda a Bíblia. E aí ele chamou as autoridades judaicas nessa época, e você sabe que até hoje não sabe, porque isso é um grande tesouro do povo de Israel. Sabe por quê? Aí eles tiveram a certeza, nós servimos um Deus verdadeiro. Isso foi agora, irmão. Quanto tempo aquilo ali dentro? Agora, nesse século, esses dias foi descoberto. Olha a profundidade, essa prova aqui, tremenda. Tudo é provado. Então a gente precisa entender, ter esse conhecimento. As escrituras, irmão, tudo. Eu não vou aprofundar mais aqui, é tanta coisa das evidências da palavra de Deus, que nós estamos no caminho certo, que nós estamos no caminho certo, e a gente precisa permanecer nessa palavra. Precisamos permanecer nessa palavra. Tudo que às vezes os estudiosos questionaram, tudo já foi realizado. Tudo na Bíblia é assim, já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Amém? Então você creia, fundamenta a vida na sua palavra. Deixa a palavra de Deus corrigir você. Fundamenta a sua fé na palavra de Deus. Fundamenta a sua fé nas coisas de Deus. Uma coisa que eu fico vendo que é um perigo você andar sem consultar a palavra de Deus. 2 aplicações que eu quero que você faça essa semana. Primeiro, que você precisa praticar, colocar em prática. Sem ler a palavra de Deus, você se torna vazio. Você só tem, o seu vazio é do tamanho de Deus. Tem gente que fala assim, eu estou sentindo um vazio dentro de mim. Sabe qual é o tamanho do seu vazio? É do tamanho de Deus. Porque você tem que preencher com a palavra de Deus. Ela que te dá sustento. Ela que te dá força. Você não precisa de uma nova versão. Uma palavra bonita que o pessoal fala em inglês, um upgrade.
Isso, né? Eu estou falando, tá vendo? Eu olhei, ele riu, né? O Denis ali. Você não precisa. Você não precisa, a Bíblia não precisa ser atualizada, está tudo, aplica. Você lê a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Você ouça. Ah, pastora, mas eu não posso ler a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Ah, não tenho tempo. Coisa que você tem é tempo, viu, irmão? No carro, dirige, põe a palavra de Deus para você ouvir. Amém? Vai apontando a palavra de Deus. Continua crendo na palavra de Deus. Ah, pastor, eu não entendo muita palavra. A palavra lá fala lá, jactancioso. O que é jactancioso? Pega lá um NVI, uma nova versão internacional, uma mais fácil, né? O que é jactancioso? É que você não tem orgulho no seu coração. Ah, a concupiscência da carne. O que é? O desejo da carne. Pega uma tradução mais fácil, mas leia a Bíblia em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé.